De Gutierrez Sanches. Temos 17 graus de temperatura para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Gutierrez Sanches, bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia para todo mundo. Final de semana agitado, né? Já começa no sábado. Soares dando entrevista coletiva, o Inter com o Cudê de volta no Beira-Rio perde. Aí de noite, quando parece que tá tudo certo, tem uma agressão absurda do preparador físico do Flamengo no Pedro, o que não consigo entender como alguém em um ambiente de trabalho consegue chegar a esse ponto. Não, e um educador, né? Um professor. Exatamente. Não, e alguém com uma ingerência sobre aquele funcionário, né? Torna ainda pior essa agressão. Eles têm uma, como é que eu vou te dizer, uma impaciência com o jogador preguiçoso. É uma cultura meio europeia, mas misturado a uma falta de civilidade. Ali o Pedro foi mais indisciplinado do que preguiçoso, tanto que ele vai ser punido. Ele não quis aquecer e tinha que aquecer. Mas nada justifica a partir do momento que tu dá um soco no cara, um funcionário teu, porque em última análise ele é um preparador, ele tá numa posição de comando. Claro que o Pedro é muito mais importante, o Pedro é muito mais estrela, não tem nem comparação um cara, Pablo Fernandes, o nome dele, que chega com o Sampaoli para um Pedro para a história do Flamengo, não é isso. Mas no organograma ele tem uma certa, né, função de comando, e aí agride o jogador, não tem cabimento. Não foi negativa de se aquecer, ele estava aquecendo. E aí, quando o Sampaoli chamou o Cebolinha e o outro que entraram... Aí ele sentou. Aí ele sentou. Ele sentiu que ele não ia entrar e ele foi pro banco. Uma vaidade da parte dele. Aí ele convidou novamente para tu não vai aquecer, e ele, não, vou ficar por aqui e tal, e aí deu agressão. Mas enfim, isso envolvendo o Flamengo, que é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, mas envolvendo a dupla Grenal, além do fico do Soares, né? Deixando bem claro que tudo aquilo que se falou não foi invenção da imprensa, né? Porque muito se fala sobre isso. E tudo que foi dito se torna muito claro. Ele fica até dezembro, não vai ficar o ano que vem. Deve ir para os Estados Unidos, para uma liga que tenha menos carga física e de jogos. Admitiu isso. Disse que convive com as dores no joelho, que agora vai ficar no Grêmio, vai vestir a camisa e ainda quer conseguir algo grande com a camisa do Grêmio. Mas se for um Grêmio como o que jogou ontem contra o Goiás, bom, aí vai ser bem complicado de conseguir alguma coisa, né? Que coisa horrível aquele jogo de ontem. Ontem foi horrível. Complicado. O Grêmio conseguiu um empate. Bastante assunto hoje pro debate do ganhando, né? Muita coisa. E a chegada do Cavani não deixa de ser assunto para no Boca, o James Rodrigues no São Paulo, né? A nossa liga, o continente, mas a liga brasileira tá muito forte como um todo, né? O Campeonato Brasileiro. O Jefferson, nosso operador, disse, chegou no Boca, calma, não é no River. Não, o River era Pete Martinez, né, que estava voltando. Sim. Eles também estão trabalhando a janela, né? Tem muitos jogadores voltando, né, chegando. O Grêmio, inclusive, anunciando jogadores nesse final de semana, e pode chegar mais um zagueiro. O Grêmio anunciou mais um jogador. atacante Lucas do Lanús. Bessossi, né? Ele tá atacante do Lanús. É um baixinho o corredor. Isso, e aí... Um guri, né? 20 anos. 20 anos. Estava na seleção sub-20 argentina. Mas o Renato anunciou que vai contratar, vai anunciar mais hoje, né? E me chamou a atenção porque o Renato, não é uma crítica, é só uma impressão, constatação que eu tenho. O Renato, normalmente, ele não tá muito por dentro desses garotos que vêm do mercado sul-americano. Esse ontem o Renato comentou, disse que conhece, que foi pediu. Ele que indicou. Exatamente. Que pediu e que quer contar com o Lucas Bessossi. É um bom jogador, é aqueles insinuantes, não é muito artilheiro, joga pelos lados, de velocidade, mas... E o que é o de hoje, que ele disse que vai anunciar mais 2 contratações hoje? Ontem, por exemplo, se falou muito no Rodrigo Eli, zagueiro de 29 anos, que teve uma passagem apagada pelo Milan, teve na própria categoria de base do Grêmio, na Sub-17, ele é de Lajeado, fez carreira na Europa, enfim, no exterior, e pode ser que ele venha como um zagueiro. O Grêmio precisa de um zagueiro para compor elenco. Mas a impressão que eu tenho é que o Renato não estava falando dele, e sim de um outro jogador para uma outra posição mais ofensiva. Essa impressão que eu fiquei. E aí o Grêmio vai fechar, claro, suas contratações, né? Já tem Luan, o próprio Lucas Bessossi, pode chegar mais alguém. E um volante, o Grêmio não vai contratar porque tá fazendo falta ali, hein? Pois é, ele usou o Ronald, né? E tem usado o Ronald em alguns jogos. Ontem fez algumas mudanças de novo no time. Ontem o Grêmio estava muito desfalcado, é bem verdade, mas deveria ter tido um desempenho um pouco melhor. Acho que o Renato pode começar a pensar, não digo definitivamente, mas em algumas ocasiões, tirar os 3 zagueiros. Ele tem tirado no segundo tempo, ele percebe que não tem dado certo. Ontem no segundo tempo o próprio zagueiro ali, o Gustavo Martins, isso, ele vira um volante. Ele já foi, volante, né? Já treinou em alguns momentos assim. Ele é mais marcador, né? Ele protege muito mais na frente da zaga. E quanto ao Inter, bom, o Inter fez um primeiro tempo para mim de um time que está sendo treinado há muito tempo.
Essa é a verdade. Muito bem, com mecânicas ofensivas, time lá em cima, ali em cima o tempo inteiro. Cuiabá simplesmente não jogou na primeira etapa. Foram mais de 80% de posse de bola do Inter. Eu trabalhei no jogo no Beira-Rio no sábado. Aí no finalzinho, desatenção, mais ou menos como as brasileiras na Copa com a França, igual assim, um lance parecido. Ele teve uma expulsão, de todo mundo. Se obrigou a mudar, né? O cara que entrou muito mal. Mas fez um primeiro tempo muito bom. Sim. Aí depois, na segunda etapa, estava mais equilibrado o jogo. Quando o Inter perde o mercado, e aí é uma questão da linha. É uma tragédia. Isso, aí questão da linha adiantada, ele coloca o René de zagueiro, o Kudê, e aí achei que nesse caso ele exagerou um pouco nesse ímpeto, nesse estilo que tem. Você pode ter o estilo de adiantar as linhas, digamos que assume o risco de deixá-las adiantadas, mas risco é risco, né? Então, às vezes, pode se confirmar esse risco, foi o que aconteceu com o Inter. Perdeu e não tem nem muito o que discutir sobre isso. Se tu perde o mercado, tu não faz negócios, né? Obrigado, Gutierrez. Valeu, obrigado. Às 11 estaremos de volta todos aqui para o debate do Ganhando o Jogo. Jurandir. Volto daqui a pouco do